الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, louvado seja Allah. Nós o louvamos, buscamos a sua ajuda e o seu perdão. Procuramos refúgio total em Allah contra o mal de nossas almas e de nossas próprias ações. Testemunhamos o testemunho da felicidade, o testemunho do sucesso, que não há divindade digna de adoração além dele, o único, Allah, aquele que não possui sócios e muito menos parceiros. E testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre Muhammad, sobre os seus familiares, sobre os seus companheiros e todos aqueles que o servem até o último dia. Ó servos de Allah, eu aconselho a mim em primeiro lugar e a vocês a ter consciência, temência, piedade em Allah, o único todo-poderoso, at-taqwa, pois ela é a luz, a iluminação para os corações e a salvação para os verdadeiros servos. يا إخوة الكرام يا أمة الإسلام يروى أن رجل في القصص دخل سوقا مزدحما في إحدى المدن من المدن وكان يحمل مراءة صغيرة في يده. Queridos irmãos e irmãs, há um relato que os sábios falam de que um homem entrou em um mercado, centro comercial, muito movimentado, de uma cidade pequena, carregando um pequeno espelho em suas mãos. كان الناس يصرخون يعني يبيعون ويتجادلون وكل منشغل بنفسه. E ali as pessoas gritavam, falavam alto, negociavam, comerciavam, discutiam, cada um ocupado apenas consigo mesmo no comércio. De repente ele começou a parar diante das pessoas, cada uma ocupada apenas consigo mesma. Sim. فسأله أحدهم لماذا تفعل هذا؟ Então alguém perguntou: por que você está fazendo isso? Ele apenas respondeu com calma, tranquilo: لأن الجميع يريد تغيير العالم ولا أحد يريد أن يرى نفسه أولا والله المستعان. E ele respondeu: eu estou fazendo isso porque todo mundo deseja, todos querem mudar o mundo. Todo mundo quer mudar o mundo, mas ninguém, de verdade, quer olhar primeiro para si mesmo, começar com a mudança. Então aí vem o impacto. Algumas pessoas riram dele. بعضهم يضحكون عليه وبعضهم غضب لأن المراء كشفت ما كانوا يهربون منه. Não. Então muitas pessoas, além de rir dele, outras ficaram irritadas com ele. Por quê? Porque o espelho que ele carregava mostrava aquilo a qual as pessoas fugiam. O homem olhou rapidamente e disse: المشكلة ليست فينا المشكلة في الناس.
Então a pessoa olhou e falou: o problema não sou eu, não. O problema são as pessoas, elas que estão com problemas. O homem do espelho sorriu e respondeu assim: لو أصلح كل إنسان نفسه لما بقيت مشكلة في العالم. Saiba, se cada pessoa, se cada ser humano corrigisse a si mesmo, se cada um se corrigir, não restaria problema nenhum no mundo. É assim que deve mudar. وقف شاب كان يستمع بصمت ثم أخذ المرآة ونظر إلي طويلا. Um jovem nobre que observava em silêncio pegou o espelho e ficou olhando por muito tempo, olhando para o espelho. Pela primeira vez ele percebeu sim a sua arrogância escondida. Ele percebeu a sua pressa em julgar. Ele percebeu a sua cobrança do mundo sem mudar a si mesmo. في تلك اللحظة يا إخوة فهم فهموا أن أعظم ثورة ليست خارجية بل داخلية. هذه هو الثورة. Naquele grande momento, ele entendeu sim uma reflexão profunda, que a maior revolução não é externa, mas sem dúvida alguma é a revolução de dentro, a revolução interna. الثورة الحقيقية ليست هدم القوانين، لا، بل بناء الإنسان. Devemos saber que a verdadeira subversão, revolução, não é destruir regras ou leis, mas construir o verdadeiro ser humano. وليست مقاومة العالم فقط، بل المقاومة النفسي حين تبتعد عن الحق. Não é apenas resistir ao mundo, mas devemos entender que é resistir ao ego, ao próprio ego, quando ele se afasta da plena verdade. يا عباد الله، قبل أن نسأل لماذا تغير العالم فنسأل هل تغيرنا نحن؟ هذا هو السؤال. Queridos irmãos e irmãs, servos e servas de Allah, antes de nos perguntarmos por que o mundo mudou, ou como mudar o mundo, ou coisa semelhante, devemos perguntar uma única pergunta: nós mudamos? Nós estamos prontos para a mudança verdadeira? فإن إصلاح القلب هو بداية إصلاح الحياة. Devemos entender que a reforma do coração, da alma, é o começo da verdadeira transformação da vida. ما معنى الثورة الحقيقية في الإسلام؟ Qual é o significado da verdadeira revolução ou subversão da religião islâmica? لقد جاء الإسلام ثورة روحية عظيمة جدا، فغير الظلم بالعدل والكبر بالتواضع والفرقة بالأخوة. هي الثورة. O Islã, a religião islâmica chegou com uma grande revolução espiritual, irmãos e irmãs. Sim, substituindo a injustiça pela justiça. O orgulho que nós temos pela humildade. A divisão entre nós e as divergências pela fraternidade, pela irmandade. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مدمرا للمجتمع بل مصلحا له.
bil-akhlaq wal-rahma. O nosso querido e amado profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele não destruiu a sociedade. Não. Ele a reformou através do caráter e da misericórdia. Por isso que ele fez. Fala Allah subhanahu wa ta'ala: Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah disse no Alcorão, no livro sagrado: Allah não muda a condição de um povo até que eles mudem o que está dentro de si mesmo, deles próprios. A maior transformação começa dentro do coração do ser humano. Essa é a mudança. Sim. É thawra al-akhlaqiyya. Não. Devemos entender da revolução moral. في زمن تقاس فيه قيمة الإنسان بالمال وبالمظاهر يكون المؤمن مختلفا بأخلاقه. Em uma época a qual nós vivemos, em que o valor humano é medido. O valor humano é medido por riqueza, por bens materiais, por posses, por aparência. E o crente, o fiel, se diferencia pelo caráter, pela misericórdia. Ser verdadeiramente subversivo e ter a revolução verdadeira, qual que é? É escolher a honestidade, quando a mentira está fácil em todo lugar. E vai te ajudar. Escolher a simplicidade, quando o mundo exige ostentação, aparência. Escolher a misericórdia, quando a dureza domina. Essa é a revolução que devemos lutar e ter. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتم مكارم الأخلاق. Disse o mensageiro de Allah, que a paz esteja sobre ele: eu, Muhammad, fui enviado para aperfeiçoar, melhorar o bom caráter, a boa conduta. الثورة الاجتماعية, a revolução social. الإسلام لا يقبل الظلم أبدا ولا يدعو إلى الفوضى بل إلى العدل بالحكمة والرحمة. A religião islâmica, queridos irmãos e irmãs, não aceita injustiça jamais e nem promove o caos, mas a religião chama a justiça com sabedoria e misericórdia. أفضل الجهاد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ظالم. O profeta, que a paz esteja sobre ele, falou: o melhor jihad, o maior esforço, a melhor luta é uma palavra de verdade, é uma palavra verdadeira diante de uma autoridade injusta. Isso significa resistir à injustiça sem perder a ética, o caráter, a moral. Al-mas'uliyya al-wajdiyya, a responsabilidade existencial. خلق الله الإنسان وأعطاه حرية الاختيار ليصنع طريقه له Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Todo-Poderoso criou o ser humano e lhe concedeu a escolha para construir seu caminho e chegar até ele.
como disse, وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. O ser humano terá apenas aquilo pelo qual ele se esforça. Cada ação molda quem somos nós. Cada obra molda quem somos nós diante de Allah. Al-Qima, al-Indibat wa-Sa'i. Por isso devemos entender o valor da disciplina verdadeira e do verdadeiro esforço. Al-Itqan fil amal, ibadatu, wal-Indibat tariq al-Karama. Devemos entender, irmãos e irmãs, que a excelência, a virtude no trabalho, na obra, na ação, é uma adoração. E a disciplina é o caminho da dignidade. A disciplina é o caminho da dignidade. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. O profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, falou: Allah Todo-Poderoso ama, gosta que quando alguém realizar algo, uma ação, uma obra, que faça com excelência, faça dessa obra da melhor maneira, não de qualquer jeito. لهذا ينبغي علينا نتفكر ما هو الجهاد الذي نقوم في هذه الحياة. هل نحن مستعدين لتغيير أو نريد فقط أن العالم يتغير؟ Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós devemos refletir uma reflexão profunda. Qual é o esforço verdadeiro que nós estamos fazendo nessa vida? Pela mudança. Ou nós apenas desejamos que o mundo deve mudar e nós não estamos fazendo nada para alcançar essa mudança. A mudança depende de nós. E Allah só vai mudar a situação de um povo se esse povo mudar a sua própria situação. Ou seja, antes de eu exigir a mudança, eu devo ter a mudança dentro de mim. Barakallahu fikum fil Qur'an Karim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Supliquem a Deus, invoquem a Ele, seja a mudança. استغفر الله اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador, louvado seja Allah abundantemente, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o mais nobre de toda a criatura, o querido profeta e último mensageiro Muhammad, com seus familiares, companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. E إخوة الكرام، عظم ثورة مجاهد النفس. Queridos irmãos e irmãs, a maior revolução é vencer o próprio ego, é lutar contra si mesmo. قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. O profeta falou que a paz seja sobre ele. O verdadeiro combatente, o verdadeiro lutador é aquele que luta, que combate a sua própria alma, a sua própria ignorância e se coloca dentro da obediência de Allah. Sim, é quando o ego diz: seja arrogante, e o fiel, o crente, o muçulmano fala e escolhe a humildade. É quando
o ego diz, desista, e o muçulmano escolhe a paciência. É quando o ego diz, siga a multidão, siga os influencers, mas o verdadeiro fiel diz, escolha a verdade, o algodão e a cenoura. لهذا ينبغي إعادة تعريف النجاح بإصلاح النفس. Por isso devemos entender o que é o sucesso. E o sucesso é corrigir a própria alma, o próprio coração. النجاح الحقيقي ليس في الشهرة ولا في المال، بل في القلب السليم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. O verdadeiro sucesso, irmãos e irmãs, não está na fama, na posição social e muito menos na riqueza. Mas o sucesso verdadeiro está em ter um coração puro no encontro com Allah, o único Todo-Poderoso. Sim, a verdadeira liberdade não é ser escravo dos próprios desejos e ficar dentro da obediência do teu Criador. في القصة مشهورة من العلماء في إحدى المدن كان هناك شاب معروف بين الناس بالقوة والطموح، لكنه كان غاضبا من الحياة دائما. Em uma certa cidade, os sábios contam, havia um jovem conhecido por sua força, ele era forte, e por sua ambição. Mas ele vivia constantemente irritado, nervoso com a vida. كان يرى أن العالم ظالم وأن النجاح لا يأتي إلا بالحظ أو بالموهبة التي يولد بها الإنسان. Esse jovem, ele acreditava que o mundo era injusto. O mundo era injusto. E que o sucesso só chegava através da sorte ou de talentos naturais com os quais a pessoa nascia. كان يقارن نفسه بالآخرين دائما فيشعر بالنقص حين بالغرور وحينما آخر بأشياء أخرى. Esse jovem vivia se comparando todo momento com outras pessoas, se comparava com os outros. Ele se sentia inferior às vezes, e outras vezes arrogante, e assim por diante. Só que aí chegou o momento de tahwil nafsa, da transformação da alma. في يوم الجمعة كما اليوم دخل المسجد ليس بدفاع الإيمان، لا أبدا، ويتدبر هل مشكلتي في العالم أم في نفسي. Então, naquele momento, quando ele saiu da mesquita, quando ele chegou em casa à noite, o jovem voltou pensando e refletindo: será que o problema está no mundo mesmo? Ou será que o problema está dentro de mim? Ele percebeu algo doloroso, forte. كان يريد النجاح دون صبر واحترام دون الأخلاق وتغيير دون الجهد. Então ele percebeu que ele queria sucesso, como todo mundo quer ter sucesso, mas sem paciência. Ele queria respeito das pessoas, mas sem ter caráter. Ele queria a mudança, mas sem se esforçar. Então ele começou a refletir no início da mudança. في يوم التالي قرر أن يبدأ بثروة صامتة، ثروة على نفسه. Então no dia seguinte esse jovem decidiu sim iniciar uma revolução silenciosa, uma revolução contra si mesmo. Ele começou com pequenas obras, ele iniciou com pequenas ações
lição para nós. Beda Abissalá no Waqtina. Ele começou a rezar no horário correto e viu que não estava rezando corretamente. Taraka al-Muqarana bin-nas. Ele parou de se comparar a todo momento com outros. Ele começou a refletir: por que eu faço isso? Sara يعمل بإتقان حتى في الأمور الصغيرة جدا. Ele passou a fazer tudo com excelência, com calma, até mesmo nas pequenas obras que ele ia fazer, ele fazia da melhor maneira como o profeta nos aconselhou. Sallallahu alaihi wasallam. Aí veio o quê? A natija, veio o resultado. Meses depois, as pessoas notaram algo diferente nesse jovem. لم يصبح أغنى الناس، لا أبدا، لكنه أصبح أكثرهم طمأنينة. Só que esse jovem, depois de meses, ele não se tornou o mais rico em bens materiais, em dinheiro, dentre as pessoas, mas saiba que ele se tornou o mais tranquilo, um coração sossegado. لم تتغير الدنيا حوله كثيرا لكن قلبه تغير بالكامل. O mundo ao seu redor não mudou, óbvio que não mudou, mas sem dúvida alguma o seu coração mudou completamente. Ele entendeu: الحرية الحقيقية ليست أن تفعل ما تريد بل أن تتحرر مما يسيطر عليك أو كما قال. Ele entendeu que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que você deseja, mas a verdadeira liberdade é se libertar daquilo que domina você. Por isso, في هذه القصة فيه عبرة. Essa história tem uma lição nova. التغيير الحقيقي يبدأ عندما يتوقف الإنسان على اللوم العالم ويبدأ بإصلاح نفسه. Devemos entender que a verdadeira mudança, ela se inicia, ela começa quando o ser humano para de culpar o mundo a todo momento e começa a se reformar dentro de si mesmo. قال الله سبحانه إن الله ينبغي يقول في هذه الآية في داخل القلب في الذهن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Repetindo o versículo, coloque dentro do coração sempre: Allah não muda a condição, a situação de nenhum povo, de ninguém, até que eles mudem o que está dentro de si mesmo. Coloque sempre isso dentro de você. التائب الحقيقي ليس من يهدم العالم بل من يبنى قلبه من جديد. O verdadeiro revolucionário não é aquele que destrói o mundo, não, mas é aquele que reconstrói o seu próprio coração. ومن غير نفسه لله غير الله حياته كلها. Devemos entender: quem for verdadeiro e mudar a si mesmo por Allah, Allah vai transformar toda a sua vida para melhor. يا إخوة الكرام كونوا ثائرين على الظلم داخل أنفسكم وعلى الكبر في قلوبكم وعلى الغفلة عن الله. Queridos irmãos e irmãs, sejam então verdadeiros revolucionários contra a injustiça dentro de vocês mesmos, contra o orgulho em seus corações e contra o esquecimento de Allah, lembrando dele. Man aslaha sariratuhu, aslaha Allahu alaniyatuhu. Aquele que corrigir o seu interior, Allah vai corrigir o seu exterior.
Coloquem isso dentro da mente e do coração. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اصلح قلوبنا وطهر نياتنا واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الثبات والهدايه واحفظ علانيتنا ومجتمعاتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا أنت سميع المجيب يا رب العالمين. Ó Allah, ó Senhor dos mundos, tenha piedade e misericórdia de nós, homens e mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, livre nós, nossos pais, do fogo do inferno. Preserve os nossos lares, preserve as nossas famílias, preserve as nossas mães, nossas esposas, nossos filhos. Ó Senhor dos mundos, corrija os nossos interiores, purifica os nossos corações, torna nossas intenções sinceras. Ó Senhor, ó Allah, nos conceda firmeza, orientação, proteja nossas famílias e nossa comunidade. Ó nosso Senhor, conceda-nos o bem nesta vida e na outra, e nos proteja do castigo do fogo. Abençoe nosso proveito e livre-nos do fogo do inferno. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqim as-salat.